cabelo. E aí, como eu vou finalizar ele, aproveitei pra vir conversar aqui um pouquinho, porque é sempre bom conversar, não é mesmo? Então vamos lá. Enquanto eu vou finalizando, vou mostrando o que eu faço no meu cabelo e vamos conversando. O que vamos falar hoje, Safira? Gente, eu estou com um assunto na minha mente. Estou com algo na minha mente. Sempre tem muitas coisas na minha mente, né? Mas hoje, em específico, estou pensando no quê? Como conciliar nossa vida terrena com a espera da vinda do nosso paizinho querido. Como conciliar a nossa vida terrena com a nossa vida celestial. Acho que é isso, né? Eu não sei se eu vou conseguir falar sobre minha finalização e conversar junto. Mas vamos tentar. Primeiro, hoje eu só lavei, passei condicionador, não fiz hidratação. E aí depois do banho eu venho umedecendo meu cabelo, porque pra finalizar ele precisa estar bem molhado. Enquanto eu molho, vamos começar, né? Gente, eu quero saber quem nunca chegou em casa ou chegou pra alguém ou para si mesmo e falou assim: pra que eu vou fazer isso? Jesus tá voltando. Quem nunca falou: mãe, vou sair da escola, Jesus tá voltando, por que eu vou estudar? Eu mesmo já falei isso. Não nessa situação, mas já falei muito. Por que eu vou continuar se Jesus tá voltando? Só esperar Jesus voltar, simples. E ultimamente, quando as coisas vão ficando mais difíceis, essa questão, essa ideia, a gente vai colocando ela mais ainda na nossa cabeça. Meu, vou parar com tudo, vou só esperar Jesus voltar e é isso. Desisto de tentar viver, de sobreviver. Agora eu só vou esperar Jesus voltar. Gente, é difícil, é tão difícil, a gente percebe que a vida é tão complicada a ponto da gente querer parar de viver. E eu entendo, né? Saudade de casa e a vida é difícil, mas tem pontos. Depois que eu molho o cabelo, eu vou pentear ele. Eu fico pensando, Jesus criou o mundo, Jesus criou tudo, Jesus nos criou. Somos uma criação maravilhosa do nosso Pai, obviamente destruidora, cheia de pecados, cheia de coisas que não prestam, mas somos uma criação maravilhosa do nosso Pai querido. Um ser dotado de fala, discurso, um ser dotado de inteligência, sentimentos, emoções. E será que Deus realmente nos criou só pra ficar esperando a volta dele? Só pra ficar aqui na terra sem fazer nada? E será que uma pessoa que só fica esperando Jesus voltar na terra realmente vai encontrar com ele? Não que eu tenho o direito de falar isso, é porque só Deus sabe quem irá. Mas será? Se Deus nos fez realmente pra isso? Será que Deus nos chamou pra isso? Eu acredito que não. Depois que eu molho e vou penteando, vou prender pra fazer o baby hair. Uso esse gel, ó. Vou aparecer aqui com o baby hair pronto. Fiz baby hair. Minha blusa tá toda molhada. Enfim, vamos continuar nossa conversa. Vou começar agora a divisão do meu cabelo, tá bom? Agora falando no meio dos cristãos mesmo. Mesmo sendo nova, eu acredito sim que no decorrer do tempo, a vida dos cristãos, o relacionamento dos cristãos com a humanidade, com a sociedade, com a vida em si, com Deus, foi mudando muito. Principalmente na vida espiritual. Esqueci de mostrar. Eu passo esse óleo aqui, ó, no cabelo todo antes de finalizar, tá bom? Continuando. A vida espiritual é uma das áreas mais importantes que a gente tem que focar. Na minha concepção, a área mais importante. Porque é a área ali que a gente tem um contato direto com Deus, sabe? Porque Deus é espírito. E a nossa vida espiritual está ligada com isso. Está interligada com o nosso Pai. É onde nós temos relacionamento com Ele. E muitos, por conta da vida, da correria, das coisas que foram acontecendo, deixaram a vida espiritual de lado. Nós deixamos a vida espiritual de lado. Eu me coloco nessa situação. Porque a gente se perde, desorganiza, a gente foca em tantas coisas no mundo. E como a gente não vê a vida espiritual como prioridade, a gente não tem noção disso, a gente simplesmente a deixa de lado. E isso começa a tornar meio que um hábito, deixar ela por último. E a vida espiritual nesse sentido de eu começo por aqui, ó. Eu prendo com a piranha e começo a finalizar aqui embaixo. Eu uso esse creme aqui da Eudora, dessa linha, é muito bom. Muito cheiroso também. Eu esqueci o que eu tava falando. Eu tava falando que a vida espiritual, nesse sentido de como conciliar a vida terrena e a celestial, está associada às duas. Porque com a vida espiritual nós temos o relacionamento com Deus,
que nós vamos manter isso enquanto vivemos na terra, e com a vida espiritual nós nos preparamos para vivermos a vida celestial. Então ela tá ali no meio das duas. É o que faz equilibrar isso e que a gente venha conciliar as duas. Ter a vida espiritual ativa e ter um relacionamento saudável com Deus. Uma vida espiritual saudável. Então, como nós vamos deixando nossa vida espiritual de lado, a nossa vontade de viver na terra para esperar a vinda de Jesus vai diminuindo. Porque na terra nós temos muitas aflições. E Deus nos falou isso, só que às vezes a gente esquece. A gente esquece que Deus mesmo nos diz: olha, no mundo vocês vão ter aflição, viu? Mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Quem está conosco é o nosso Pai que venceu o mundo, inclusive. Mas é muito fácil para quem está com a sua vida tranquila, para quem não tem muitos problemas. Existem aflições piores que as outras. Você tem um probleminha ou outro, eu não, minha vida é cheia de problemas. Cada um tem sua história, cada um tem seus momentos para viver, cada um tem os seus problemas para enfrentar, suas próprias aflições. Mas o que a gente não pode esquecer é quem está conosco nessas aflições. Se já está difícil tendo Jesus ali, imagina sem. A gente pode se enganar pensando que deixar de viver a vida terrena, esperar a vinda de Jesus vai tornar isso tudo mais fácil. Na verdade não, pode ser que você até acabe com o seu relacionamento com Deus. É muito importante, sabe por quê? Porque nós só temos uma chance. A gente deixa de olhar a vida com um olhar bom. Tanta coisa ruim acontece na nossa vida, tanta maldade que a gente já viu, que o nosso olhar para o mundo se tornou ruim agora. E a gente não quer mais viver porque o nosso olhar para a vida não é um olhar positivo. Quem passou por tantas coisas, tantos traumas, vai ter essa dificuldade mesmo de querer viver, de querer vivenciar momentos, experiências. E principalmente quem não está tendo um relacionamento com Deus. A gente esquece de persistir e realmente buscar uma mudança. Do que adianta esperar o tempo todo sem fazer nada? Deus tem tantas coisas, tantos propósitos nas nossas vidas, tantas coisas para fazer através de nós. Do que adianta a gente simplesmente ficar parado? Ficar preso a problemas, a situações. É fácil falar, é muito fácil falar. Até porque se eu estivesse em um momento super difícil, como eu já estive antes, e eu visse isso de alguém, eu ia, sabe? Porque quando a gente tá no problema, o problema é tão grande pra nossa mente que a gente não deixa um espaço pra ouvir algo que pode ser a solução ou uma porta pra solução que nós mesmos vamos criar. É fácil falar, eu sei que é fácil falar. Mas, por que a gente não insiste um pouquinho? Tem tantos pontos sobre isso, só que eu não organizei nada, eu só tô querendo falar mesmo. Eu estava pensando muito, eu ouvi de um youtuber que eu assisto, aconteceu algo com ele no vídeo. Ele perdeu algo que era muito importante ali no momento pra ele. Ele disse bem assim: não adianta eu perder o meu tempo gastando a minha saúde mental, minha preocupação, minha raiva, minha tristeza, as minhas emoções negativas com algo que não vai mudar. Eu só tenho uma vida, eu só tenho uma chance. Eu não quero perder meu tempo fazendo isso. Ele, obviamente, não ignorou o que aconteceu. Ele teve ali o seu tempo de sofrimento, porque temos que sim passar pelo sofrimento. Se alguma coisa aconteceu, você não pode ignorar, porque querendo ou não, uma hora vai vir à tona. Então ele passou sim pelo seu momento ali de sofrimento, mas ele não deixou que isso dominasse ele. Por que eu vou perder meu tempo com uma vida que é tão curta, que passa tão rápido, que a gente não sabe quando que vai acabar, com algo que não vai mudar? Eu fiquei pensando nisso muito tempo. Fiquei, cara, é verdade. É verdade. Eu tô meditando tanto ultimamente na vida, tô pensando assim, nossa, é realmente só uma chance. Nós só temos uma chance, uma oportunidade para viver. E Deus nos deu isso. Deus não nos trouxe aqui à toa. Então, convide, primeiramente, Deus. O que o Senhor quer que eu faça? Eu não acredito que Deus nos deu algo tão valioso à toa, sabe? Então, Deus, se o Senhor me chamou aqui na terra,
para viver essa vida, o que o Senhor quer que eu faça com essa vida? Eu acho que essa é a pergunta que nós devemos fazer. Perguntar para Deus: Deus, o que o Senhor quer que eu faça com esse presente que o Senhor me deu? Muitos podem ver a vida como algo ruim. Existem muitas pessoas que cometem suicídio. Mas será se realmente é porque elas veem a vida como algo ruim? Ou se elas só querem matar algo que está na vida? É de se pensar. Eu li um livro, ele dizia assim: pessoas que cometem o suicídio, que tiram a sua própria vida, na verdade elas almejam viver ela. É que esta vida está cheia de problemas, de dor, e a pessoa quer acabar com isso, com a dor, mas na verdade ela almeja viver. Fiquei muito pensativa. Se a gente for dar uma pesquisada, quantas pessoas já não se arrependeram no momento em que estavam cometendo isso, mas viu que não dava mais para voltar? Quis desfazer isso porque ali, quando ela vai percebendo que tá perdendo isso, a realidade volta, vai dar um choque nela, e aí a realidade volta e ela lembra que ela almeja viver, mas o problema é a dor. Então eu fiquei pensando muito nisso. Nós temos a nossa vida, momentos que passamos muitas turbulências. Tem uma série que fala que a vida, ela nunca vai ser sempre boa ou sempre ruim. A gente sempre volta ao meio, sempre volta ao equilíbrio. Pensar o que Deus diz a respeito disso. A gente quer seguir tanta coisa, a gente quer pensar em tanta coisa, mas a gente tem um manual tão bom que nos dá todos os conselhos que precisamos, nos ensina tudo que precisamos, que é a Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus, e a gente não vai buscar a Palavra de Deus, a própria voz do nosso Senhor, falar com o próprio Deus. E desde o dia que eu ouvi essa frase, eu só tenho uma oportunidade, eu só tenho uma vida, eu estou vivendo diferente. Deus nos deu só uma oportunidade para fazer a obra dele, para fazer o querer dele, para santificar as nossas vidas, para obedecer os seus mandamentos, cumprir nosso propósito na terra. E isso é só uma oportunidade. É só uma oportunidade que ele nos deu. Por que não aproveitar essa oportunidade? Tudo que ele nos deixou para fazer são coisas maravilhosas. Por consequência da nossa própria humanidade, do nosso próprio eu, tem as aflições. Da onde que vem as aflições? De nós mesmos, do pecado, da nossa natureza, de nós que vem os problemas. Mas Deus nos deixou aqui para cumprir coisas magníficas. Eu não digo que é uma oportunidade para você aproveitar e fazer coisas erradas, pelo contrário, é uma oportunidade para que você venha usufruir dessa dádiva, desse presente que Deus é para você, para Ele, viver para Ele, com Ele, por Ele. Teve uma vez que um amigo meu disse para mim: Beth, eu estou orando, eu estou indo para a igreja, mesmo com a minha vida cheia de coisas, cheia de problemas, eu estou indo para a igreja, e desde que eu entrei na igreja, desde que eu comecei a seguir a Jesus, a minha vida ficou pior, cheia de problemas, e isso me entristeceu. E eu fiquei pensando, eu disse assim: é o mínimo nós irmos para a igreja, nós adorarmos ao nome do nosso Senhor, a gente agradecer Ele e dar a Ele todo o louvor e adoração. Olha o que Ele fez por nós. E a gente se esquece de que nós temos que passar por momentos de tribulações para aprender, para ser lapidados, porque somos vasos na mão do oleiro. Então, se você está sendo lapidado novamente, está fazendo uma reforma, que Deus está fazendo essa reforma, construindo do zero, vai ter que passar por provações, sim. A gente não quer passar pelo momento ruim, só queremos passar pelo momento bom, óbvio que queremos. Então, como vasos na mão do oleiro, nós temos que entender isso. Entender que há esses momentos que temos que fazer essa reforma, né? Que o oleiro vai nos lapidar novamente. E dói. Se você puder, leia como que é o processo de fazer o vaso de barro. É um processo super dolorido no início,
mas que no fim tem um resultado maravilhoso, um resultado com uma história. São várias etapas para construir algo do jeito que o oleiro queria. Se nós nos esquecemos que em nossa vida, que Deus nos presenteou, é o mínimo nós darmos todo o louvor a Ele, engrandecer o nome dEle. A gente fala, nossa, eu orei 3 vezes ao dia, abri a minha Bíblia e li tal livro, tal livro e tal livro. Tenho um relacionamento com Deus, querendo nos engrandecer. Isso é o mínimo que nós temos que fazer. Se você acha que isso é muito, não é muito não, precisa de mais. Quanto mais profundo nós pudermos ir, mais devemos. Porque é aí que nós vamos entender como conciliar nossa vida terrena com nossa vida celestial. Nossa terra, mas a vida terrena atrapalha tanto vivermos para a vida celestial. Quantos pecados, quantas falhas, as correrias do dia a dia. Como fazer isso? Pois é, eu também me pergunto isso. Nós estamos na vida terrena, ser humano que é cheio de falhas, que está sempre procurando melhorar, que está sempre buscando ser alguém melhor, ser um servo de Deus melhor, uma serva de Deus melhor. Mas nós estamos sujeitos ao erro. E a gente não entende isso, a gente não entende que estamos sujeitos ao erro, não entendemos que outras pessoas estão sujeitas a errar. Quando acontece algo, já vamos ser extremistas. Nós sempre somos extremistas com as coisas que acontecem, quando na verdade poderíamos passar pelo momento passivelmente. E a nossa raça está sujeita ao erro. Vivemos com a nossa raça, nós vivemos com pessoas que estão sujeitas ao erro. E essas pessoas são as que constituem os momentos que acontecem, que a gente às vezes quer desistir. Por exemplo, meu professor passou muitas lições. A prova vai estar muito difícil, eu não estudei porque o trabalho está cansativo, eu chego tarde, a minha igreja está tendo muitos problemas, eu não sei mais o que fazer. E em todas essas situações que eu citei, os problemas estão vindo de pessoas, estão vindo da nossa raça. Não entendemos que a nossa raça está sujeita ao erro. Não entendemos que o outro está sujeito ao erro, assim como nós. E isso faz com que perdemos o amor pela vida. Isso faz com que a Bíblia nos diz que iria acontecer, que o amor iria esfriar. E aí isso começa a crescer, muitos vão perdendo a vontade de viver, os cristãos vão perdendo a vontade de ir para a igreja, vão perdendo a vontade de congregar, vão perdendo a vontade de fazer tudo, mas isso é um ato muito egoísta, não é mesmo? Porque nós poderíamos estar nessa situação, nós poderíamos cometer o erro que o outro cometeu. E assim, eu penso que para todos os problemas, o que nós devemos fazer é colocar Jesus no meio. Às vezes a gente esquece de convidar Jesus para os problemas e aí tomamos as nossas próprias decisões a partir do nosso entendimento. Em Provérbios, se eu não me engano, Provérbios 3, não me recordo do versículo, mas está bem no início, diz que não é para nós nos apoiarmos no nosso próprio entendimento, porque a palavra certa vem de Deus. A resposta certa vem de Deus. O que nós devemos fazer vem de Deus e a gente esquece de convidar Jesus. Esquecemos de tomar uma posição em que Jesus que vai dizer para nós e não nós que vamos dizer para Ele. Com isso, ao invés de chegarmos no nosso momento de oração e dizer: Jesus, aconteceu esse problema, aí eu tomei essa decisão e agora tá tendo essa confusão toda na minha vida, eu não aguento mais. Ao invés disso, nós poderíamos, a partir de um momento, dizer: Jesus, aconteceu isso, o que eu faço agora? Se nós nos posicionássemos na nossa vida terrena para o que nós vamos fazer antes de chegar apenas contando para Jesus o que aconteceu, tudo estaria melhor. E essa frase que eu disse, de que nós só temos uma oportunidade, me deu mais desejo de viver. Viver mais fazendo a obra, viver mais pensando mais por que Jesus me deu essa vida. E é claro que nós devemos ter saudade de casa, até porque nossa vida terrena deve ser vivida nos preparando para o momento em que nós vamos viver a vida celestial. E por mais que seja difícil, é nós lembrarmos que temos um Pai, lembrarmos que Ele está conosco. Desde o momento que você passa a olhar a vida com um olhar mais positivo, um olhar mais corajoso, mais pronto,
tudo fica melhor. Temos mais esperanças e vivemos até mais felizes para a vinda de Jesus. É ter essa saudade, mas ter essa saudade é construindo algo aqui para que nós deixemos nossa marca, nossa identidade até a volta de Cristo. Antes isso era bem mais difícil de eu ouvir. Se eu ouvisse isso em um outro momento da minha vida, eu ia achar que é bobeira. Isso aqui tá sendo uma conversa de amiga pra amigo, amiga pra amiga, conversa, desabafo. Não tô falando muito da minha finalização, mas acho que dá pra ver, né? É algo bem simples mesmo que eu faço, porque eu não tenho muito tempo pra fazer finalizações difíceis e demoradas. E eu fico imaginando assim, Jesus pensando, o que será que essa garota está fazendo da sua vida? Por que será que essa garota tá pensando isso? Por que ela não me convida para os planos dela? Essa bênção não me convida para esse pensamento que ela tá tendo, para tirar as dúvidas dela. A gente tira dúvida com tanta gente, com tantos contatos, e Jesus tá ali com a resposta só esperando você chegar para ele. Obviamente Deus envia sim pessoas para nos ajudar, amigos para fazer com que a nossa vida seja divertida, alegre, mas Ele é a prioridade, Ele é excepcional. E a palavra de Deus é o melhor e maior manual que temos para todos. Deus nos ensina, usa seus profetas, usa seus servos para nos ensinar formas e maneiras de como viver a vida terrena, enfrentar os problemas que nela existem e a como esperar para viver a vida celestial. Ali nós temos tudo, encontramos tudo. E por que não buscar? Que a gente deixa tão de lado a palavra de Deus. O mais difícil que seja, tantos problemas, tantas decepções e angústias que passamos aqui na terra, as expectativas que são quebradas. Às vezes nós nos decepcionamos até com o próprio Deus porque achamos que Ele não está fazendo certo, aquilo que é certo na nossa mente. Por mais que exista tudo isso, a vida é muito mais que isso. E se tem tantas coisas ruins, tem tantas coisas boas também. Por que nós não analisamos o motivo de estarmos vivendo só coisas ruins? Será se as coisas ruins realmente estão vindo só de terceiros? Ou será se essas coisas ruins estão vindo da gente? Não necessariamente de algo que estamos fazendo, mas por consequência de algo que já fizemos. Será se nós estamos passando por um momento que estamos colhendo coisas e nós queremos parar de viver isso porque dói, mas é necessário? Por isso que nós precisamos analisar os momentos e perguntar para Deus o motivo. Você perguntar para Deus, por que eu estou vivendo isso? Deus vai permitir até com que você mesmo se lembre. Olha, lembra, você fez aquilo, isso é consequência dos seus atos. Essa parte aqui é meio irrelevante. Acabei de finalizar o cabelo. E continuando a nossa conversa, eu acredito sim no lado lindo da vida. Acredito sim que a vida foi um presente dado por Deus e não uma maldição, como muitos acreditam. E se você está se preparando, sente no seu coração que a vida sim é um presente e não uma maldição, se prepare, porque existem outras pessoas que não acreditam nisso e não vão acreditar. Tem vários tipos de pessoas, vários tipos de pensamentos, vários tipos de vidas. Tem pessoas que passam por coisas diferentes de você. E é por isso que elas enxergam a vida de uma forma ruim. Não é fácil de retirar delas, porque às vezes as pessoas se tornam egoístas para olhar para um outro lado, para encontrar a realidade. E Sócrates diz uma frase que é: conheça-te a ti mesmo, torna-te consciente da tua ignorância e serás sábio. Muitas pessoas não estão dispostas a conhecer a si mesma e nem está consciente da sua ignorância, porque elas estão presas dentro da realidade delas. Então, se você quer enxergar a sua vida de uma outra forma, enxergar uma outra realidade, esteja pronto para conhecer e ouvir de pessoas que não enxergam da mesma forma que você coisas ruins, porque essas pessoas já estão de braços cruzados para a mudança, já estão acostumados com a vida que estão levando e não vão querer mudar. Então esteja pronto a conhecer pessoas assim, pessoas que já estão tristes com a vida, pessoas que já não acreditam mais no Deus que elas serviam outrora. Vai sempre existir pessoas assim, corações assim. E ao invés de você fazer igual, viva o que você precisa viver com a ajuda do nosso Deus
Pode ser que você pode dar um testemunho para ela e não o contrário. Enxergar a vida como um presente, não como uma maldição, e viver ela na terra, na espera da vinda de Jesus, é bem melhor. E isso é viver com Jesus, é ser alegre sendo amigo de Cristo, estar lado a lado com Cristo ali, mesmo com os problemas do dia a dia, mesmo com tantas situações, as aflições que acontecem no mundo e que ainda vão acontecer porque está na própria palavra, viver isso com Jesus, com a ajuda de Deus, pedindo força, porque Ele nos dá graça todos os dias para suportar Ele, que é a nossa força. Então, viver com Ele à espera do nosso Pai é bem mais confortante. Receber o amor de Deus todos os dias no meio de tantas trevas. Porque nós estamos aqui para ser luz, mas estamos rodeados de trevas o tempo todo. E às vezes as trevas querem chegar muito próximo de nós. E como somos tão frágeis, somos tão sujeitos ao erro, muitas vezes permitimos isso. Mas Deus é misericordioso e nos tira da onde não é para nós estarmos. Então, na terra vamos passar por muitas coisas assim, não podemos deixar nos abater. E sem Jesus, sem ter um relacionamento com Ele, sem ter ali ao nosso lado, é difícil isso. É difícil porque o inimigo está ao nosso derredor, ele também está por ali. E saímos do colo do nosso Pai, o inimigo também observou o que aconteceu na sua vida. E aí quem vai estar ali agindo agora é ele. Porque o inimigo também tem poder. Nosso Pai é muito mais poderoso, mas nós não convidamos Jesus e não damos a liberdade para que Deus venha agir. Essa foi a nossa conversa de hoje. Eu queria poder falar mais, mas acho que a nossa conversa fluiu bastante enquanto eu finalizava meu cabelo e eu já terminei. Eu espero poder ter outras oportunidades para conversar de novo. E acredito que você tenha entendido o que eu queria dizer, porque eu também desabafei um pouco. Porque essa é uma dúvida que eu tenho constantemente, sabe? Porque a vida realmente é complicada. Mas vamos sempre nos apoiar em Jesus, vamos sempre apoiar também uns aos outros. Viver em união com Jesus é melhor ainda. Então nos apoiar ao nosso Pai, ter um relacionamento com Ele, porque é Ele que nos guia para ter aqui na terra uma vida melhor. Não é uma vida perfeita, mas é uma vida melhor para a espera da vida celestial, que é a vinda do nosso Deus, que estamos muito ansiosos, porque quem não tem saudade de casa, né? Não deixe que o inimigo venha agir na sua vida terrena, não deixe isso, porque Ele também está de olho. E se você está esperando pela vida celestial, mais ainda, porque Ele não quer que você encontre com o nosso Deus, Ele não quer que nós nos encontremos com o nosso Pai. Então esteja sempre atento, guarde sempre o seu coração, guarde sempre a palavra de Deus no seu coração, que eu creio que com a ajuda do nosso Deus, tendo um relacionamento com o nosso Pai querido, nosso melhor amigo, e a nossa persistência para guerrear junto com Ele, também com a ajuda dos nossos amigos, da nossa família, da companhia das pessoas que estão ao nosso lado, isso torna tudo mais fácil, que viemos estar sempre nos preparando, buscando a santidade, tendo força e persistindo. Lembre-se que estamos sujeitos ao erro, e se você está errando muito e acredita que você não tem mais a chance, Deus te deu uma vida, uma chance. Enquanto você está vivendo ela, você tem a chance para mudar, você tem a chance para santificar a sua vida, para buscar por renovo, para esperar o grande dia, estando com a sua vida correta diante de Deus, diante da palavra. Enquanto você tem essa oportunidade, essa vida que é só uma, busque por isso se você quer. Deus não deixou você ainda, Ele te deu oportunidade, e tudo que Ele quer é isso, que você entenda isso, que Ele está te esperando. Deus te espera enquanto você tem essa oportunidade, então não desperdice isso é muito valioso. Entenda que não é uma maldição, é na verdade um presente. Muito obrigada por me ouvir, muito obrigada por conversar comigo, eu me senti muito feliz nessa conversa com você. Espero que você tenha entendido. Deus abençoe sua vida, seus passos, sua caminhada, sua trajetória. Estou orando por você, pode contar com as minhas orações, e eu tenho certeza que nós vamos logo encontrar com o nosso papai querido.